Quero saudar todos os presentes, dizer a vocês que eu estou muito feliz, que hoje para mim é um dia muito especial e me surpreendeu tanto que nossa casa está bonita e a razão disso não é por causa da reforma que nós preparamos o ambiente. A razão disso é porque você está aqui e tornou esse lugar um lugar mais belo. Eu fico muito feliz então em poder iniciar o nosso culto dizendo isso. Quantas pessoas aqui nos prestigiando, isso alegra muito meu coração. Eu queria começar lendo um texto bíblico, e esse texto está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, texto do nosso início. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem a herança calvinista, reformada, e isso significa que nós entendemos algumas coisas que eu preciso de maneira objetiva aqui te explicar. Nós entendemos que um templo, na verdade, é mais do que um espaço físico. À luz do ensino do Novo Testamento, o templo é a igreja do Senhor Jesus, a comunidade, as pessoas. Nós somos conjuntamente o santuário de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, por exemplo, diz isso em Coríntios, em Efésios, que nós somos o santuário de Deus. O lugar em que Deus habita, na verdade, é no seu povo, no meio do seu povo. Dois equívocos que a gente precisa tomar cuidado. O primeiro é de dar uma ênfase exagerada ao espaço. Tem muita gente entendendo o templo como espaço e deixando de perceber essa mensagem maravilhosa das Escrituras, de que Deus habita nos nossos corações, nós somos o seu santuário. Mas ao mesmo tempo a gente corre o risco de ir para o outro extremo e de entender que esse templo sou eu individualmente, sozinho, solitário. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o templo do Senhor somos nós como comunidade, como igreja. Paulo ele fala de maneira coletiva, o santuário de Deus sois vós. E quando ele diz isso aos coríntios, por exemplo, ele está dizendo isso para uma igreja que tem endereço. Ele escreve para uma igreja que estava reunida em uma determinada cidade. E ele está dizendo que quando esse povo então se reunia para adorar, ali estava o lugar da manifestação da presença de Deus, ali estava o templo do Senhor. Então na igreja presbiteriana nós entendemos que esse lugar é um lugar comum, um salão construído como outro qualquer, mas que nós dedicaremos à adoração do nosso Deus. Isso significa que o uso desse espaço passa a ser um uso agora exclusivo para adoração. Mas lembrando que a nossa oração, a nossa dedicação aqui nessa manhã é muito mais do que a dedicação do espaço. É a dedicação das nossas vidas. Nós entendemos que esse espaço vai servir a um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas será o templo do Senhor reunido nesse lugar. O lugar onde o Senhor irá habitar, o lugar onde o Senhor irá falar, o lugar onde o Senhor irá manifestar a sua presença. Isso muito nos alegra. Quando nós olhamos então para a palavra de Deus já no Antigo Testamento, nós encontramos um texto onde Salomão dedica um espaço ao Senhor. E esse texto está aí no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8. Eu queria ler com você para iniciarmos então nessa manhã. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Nós vamos ler versos espaçados, então eu vou mencionando qual verso leremos. E aí você pode ir acompanhando aí comigo, por gentileza. Primeiro verso 22. Primeiro livro dos Reis, 8, 22 e 23 diz assim: Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Agora salta comigo para o verso 27, por favor. Verso 27 a 30 diz assim: Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer
neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. E agora, finalmente, eu queria ler com você o início do capítulo 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9. Os 3 primeiros versos dizem assim: Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Esse belo texto então demonstra isso. Salomão entendeu que um espaço físico não poderia conter o Deus de toda glória. Um espaço físico não poderia conter o eterno. Mas, no entanto, ele entendia que ali era o lugar onde o povo de Deus se reuniria e que aquele lugar deveria ser dedicado ao Senhor. Então, hoje esse culto ele tem um caráter um pouco diferente. Além de ser um culto de adoração a Deus, ele é também um culto de dedicação desse espaço ao Senhor. Sendo assim, eu quero já te convidar então a se colocar de pé, e nós vamos começar a adorar ao Senhor também com as nossas orações e prosseguir então com as canções, para que possamos declarar essa verdade. Há um Deus poderoso, vivo, santo, e esse Deus continua habitando no meio do seu povo. Esse Deus está aqui nessa manhã. É a Ele que nós dedicamos esse lugar, é a Ele que nós dedicamos as nossas vidas, é a Ele que nós dedicamos tudo o que fazemos e tudo que faremos nesse lugar, em nome de Jesus. Você pode orar comigo? Te convido a fechar os seus olhos, por favor. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, te damos graças nessa manhã. Nosso coração se enche de alegria pelo privilégio de participar de um momento histórico, de um momento tão importante como esse. Pai, de fato nós reconhecemos que outros irmãos e irmãs, outras igrejas já chegaram nessa cidade e estão pregando a Tua palavra, estão servindo ao Senhor. Mas o Senhor permite a nós agora da Igreja Presbiteriana do Brasil iniciarmos também aquilo que o Senhor confiou a nós como missão nessa cidade. Sendo assim, hoje para nós é um dia tão importante, tão histórico. É o dia onde damos esse pontapé inicial de maneira formal, Pai, para que nesse lugar a Tua palavra então seja pregada com fidelidade, o Teu nome seja exaltado e receba a glória acima de todo nome, para que aqui haja um povo edificado na Tua palavra, um povo que Te ama, um povo que Te serve com fidelidade, um povo que Te serve com alegria, para que aqui haja um povo que entenda a sua missão e sirva a essa cidade com alegria, para que através da luz do Senhor resplandecendo através de nós, vidas sejam retiradas do cativeiro das trevas, o Teu Evangelho seja conhecido, Jesus Cristo seja conhecido nessa cidade. Nós nos unimos a essas outras igrejas, a esses outros irmãos e irmãs que aqui estão proclamando o Teu nome, para que possamos então fazer isso nesse lugar. Senhor, que grande privilégio. Eu expresso aqui pessoalmente a minha profunda alegria. Hoje para mim é a realização de um sonho, poder participar de um momento como esse, Senhor. E compete a nós deixar claro que o nosso desejo é que tudo, Senhor, tudo convirja para a Tua glória. Cada oração feita nesse lugar, cada canção cantada nesse lugar, cada palavra pregada nesse lugar, cada conversa que aqui acontecer, cada abraço que aqui for dado, Senhor, tudo que faremos aqui, faremos para a Tua glória. É o que nós declaramos nessa manhã. Recebe então, Senhor, nessa manhã a nossa adoração, a expressão da nossa gratidão por aquilo que o Senhor nos confere nessa manhã, e que assim o Senhor possa então ser percebido nesse lugar, se manifestando no lugar onde o povo do Senhor está, para adorar o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, e oramos com muita alegria, em nome de Jesus, amém e amém. Lá na IPVO, a IPVO é a nossa igreja lá em Maringá, que nos dá esse suporte para que nós estejamos então iniciando esse trabalho aqui. Lá nós temos um costume
E nós já vamos começar com esse costume aqui também. Esse momento, geralmente a gente dá a oportunidade das pessoas se cumprimentarem. Você vai poder pegar na mão aí, abraçar quem está perto de você, expressando esse convite à adoração, para que juntos possamos com alegria, nessa manhã, adorar o poderoso nome do Senhor, em nome de Jesus. Você desligou? Pode. Aleluia! Que bênção, meus irmãos! Estamos com o coração gratos e por isso vamos começar cantando com alegria, demonstrando a nossa gratidão ao Senhor. Amém? Abre os seus lábios, adora o Senhor nessa manhã. Palmas. O dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Você pode cantar. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei, agradeço o teu amor infalível. Eu te agradeço. Com corações gratos, cantamos ao Senhor. Quando estou mal, me pôr de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei, agradeço o teu amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Como é precioso o ajuntamento do povo de Deus. Juntos podemos cantar louvores ao Senhor. Vamos cantar. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Vamos cantar. Eu sou tudo que tens feito. Eu cantarei, agradeço o teu amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te Aleluia! Somos gratos e com alegria nós cantamos nessa manhã, amém? Por sua graça, sua misericórdia que foi derramada sobre nós, Senhor. Vamos cantar. Vamos alcançados por essa maravilhosa graça, amém?
Na escuridão, declare que Ele é o todo-poderoso Deus, maravilhosa graça. Eu amo que não falha. Oh, meu lugar, perdoa minha só que me salvou, que me dá valor. Jesus, eu clamo, te livre sou. Vamos declarar neste lugar: digno Cordeiro de Deus, a tua igreja canta. Nós declaramos nessa manhã que não há outro. Vamos cantar mais uma vez. Digno Cordeiro de Deus, digno Cordeiro da morte venceu, digno Cordeiro de Deus, digno Cordeiro, maravilhosa graça. Eu amo que não falha, todo o meu lugar, perdoa minha cruz, só que me salvou, eu posso pecador, que me dá valor. Jesus, eu amo, eu te livre sou. Somos livres em Cristo Jesus, amém. Por isso cantamos, por isso nos alegramos. Aleluia. Te adoramos nessa manhã, Jesus. Você pode se assentar por um instante. Amém, graças a Deus. Adoramos ao nome de Cristo Jesus, Cordeiro de Deus, razão pela qual nós estamos aqui. Não fosse a obra de Cristo, seu sacrifício, nada aqui teria qualquer valor. Só uma forma de sermos aceitos diante de Deus, e ela é por causa do sacrifício de Cristo. E nós então celebramos o nome de Jesus nessa manhã, que permite que a nossa festa seja completa diante de Deus. Eu queria mencionar apenas um texto, que eu sei que ele é bastante conhecido para esse momento, que é o texto de Gênesis capítulo 4. Ele é o texto que narra a história, um pedaço da história de Caim e Abel. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano em um paraíso, em um jardim perfeito, onde não havia pecado, onde não havia nenhuma mácula, nenhuma dor, nenhum sofrimento. Mas o primeiro casal se rebelou contra o Senhor e desobedeceu a Deus, e colheu a consequência da sua desobediência. E a consequência da sua desobediência foi a separação de Deus. Eles então foram expulsos do jardim. Eles se tornaram, no pior sentido da expressão, conhecedores do bem e do mal. Isso significa que eles não só tiveram ciência do bem e do mal, mas eles experimentaram o mal na sua própria experiência. E eles contaminaram toda a criação com seu pecado. A Bíblia diz então que Deus vem de encontro ao homem, e o movimento que Deus faz na direção do homem é um movimento de graça. Deus poderia ter ali condenado toda a raça humana, porque voluntariamente os seres humanos se rebelaram contra ele. Mas Deus faz um movimento, e o movimento de Deus é um movimento de graça. Ele vem diante de Adão e Eva, e ele então oferece graça ao primeiro casal. Claro, primeiro ele pergunta onde eles estavam, o que eles haviam feito, mesmo que Deus soubesse, mas nesse tratamento de Deus com eles, e ele então, eles expõem a situação, a condição, Deus expõe a maldição que recairia sobre eles, mas Deus anuncia uma mensagem maravilhosa. Ele diz assim: olha, a mulher vai ter um filho, o filho da mulher vai ser ferido no seu calcanhar, mas ele vai pisar a cabeça da serpente. Ali nós temos o primeiro anúncio do Evangelho.
O que a Bíblia nos ensina através dessa passagem é que Deus proveria redenção para a humanidade. Adão e Eva ficaram muito empolgados, muito animados. Adão e Eva então tiveram um primeiro filho, ele era Caim. Tiveram depois um segundo filho, o nome dele era Abel. E os dois irmãos infelizmente entraram em disputa, como infelizmente é a realidade da nossa existência até hoje. Os seres humanos em guerra. E a guerra não está só do lado de fora, ela está muitas vezes dentro da própria casa. No entanto, algo que me chama a atenção é que o texto diz, lá no capítulo 4 de Gênesis, é que no fim dos tempos eles vieram trazer uma oferta ao Senhor. E em nenhum momento a Bíblia requereu essa oferta. Não há nada claramente dito a esse respeito. O que isso significa? Que desde a criação, o ser humano entendeu que a sua relação com Deus era tal, que Deus era aquele que lhe dava todas as coisas, e que ele deveria então devolver a Deus parte do que ele tinha como expressão da sua gratidão. Isso não é um assunto da lei do Antigo Testamento, isso não é um assunto do Novo Testamento, é um assunto de toda a Bíblia. Por que é importante falarmos de dízimo e oferta e de dinheiro nesse momento? Muito provavelmente a maioria das pessoas não vieram sequer preparadas, e fique tranquilo quanto a isso, mas é porque nós já marcamos aqui algo importante dentro da realidade dessa igreja que nasce nessa cidade. Primeiro, o fato de que essa igreja nasce nessa cidade sem abraçar um movimento perigoso que a gente tem visto por aí, de fazer desse momento de dízimo e oferta um momento de troca com Deus, onde as pessoas são desafiadas, são pressionadas, às vezes a dar até um recurso que elas não têm, como se elas trouxessem algo para ofertar, e por causa dessa oferta Deus fosse dar mais recursos. Não é isso que a Bíblia ensina. A teologia boa, bíblica, nos ensina que na verdade nós já recebemos tudo de Deus de maneira graciosa. E aliás, Deus provê não só para nós que servimos a Ele, não só para nós que somos cristãos, Deus provê até mesmo para os ímpios. Se alguém tem alguma coisa nessa terra é porque Deus deu. A diferença do povo de Deus é que o povo de Deus entende isso, e por causa desse entendimento nós expressamos a nossa gratidão trazendo dízimos e ofertas ao Senhor. Essa igreja que nasce nessa cidade é uma igreja que não vai fazer do dinheiro o seu Deus. Nós não servimos a Mamon nesse lugar. O nosso Deus tem nome. Ele é o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Aqui em nenhum momento nós vamos colocar um revólver na sua cabeça e te pressionar, te falar que se você não der uma oferta, um dízimo, você vai passar dificuldade, Deus vai te abandonar, Deus vai deixar de te abençoar. Aqui, à luz das Escrituras, nós entendemos que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o que Deus nos dá, Ele nos dá por pura graça. Por outro lado, aqui você vai ouvir semana após semana que o que Deus espera de nós é que, como resultado disso, nós sejamos fiéis, devolvendo a Ele parte daquilo que nós recebemos. Pastor, o senhor essa igreja, a IPB é daquela igreja que fiscaliza todo mundo, fica lá conferindo, fazendo conta para ver quanto que deu? Não, irmãos, nós entendemos que esse é um compromisso do cristão com Deus. Cada pessoa sabe aquilo que recebeu, sabe aquilo que Deus espera receber dele, mas nós entendemos ao mesmo tempo que é nosso papel instruir a igreja em toda a verdade das Escrituras. Aqui não vai haver um assunto na Bíblia que nós não vamos abordar. Se o assunto é abordado na Bíblia, nós vamos abordar aqui. E o dinheiro é um deles, mas na devida proporção do que a Bíblia aborda desse dinheiro. É importante então ter esse momento para que nós marquemos esse espaço como uma igreja bíblica, uma igreja responsável, que não pressiona as pessoas para dar aquilo que elas não podem ou aquilo que elas não querem, mas ao mesmo tempo que lembra a essa igreja que a obra do Senhor é feita também através de recursos, e que através da fidelidade do Senhor Ele possa ser honrado nas nossas vidas, e que dessa forma nós possamos expandir essa igreja para a honra e glória do nome do Senhor. Pastor Hamilton brincou comigo ali no início, ele falou: gostei da sua ousadia. O nome da igreja é Primeira IPB de Mandaguaçu. Sabe por que o nome é Primeira IPB de Mandaguaçu? Primeiro, porque não é a primeira IPI. Eu sei que já tem uma IPI aqui. Não é uma IPR. Eu sei que já tem uma IPR aqui. Então, para que ficasse claro que é uma outra denominação que está chegando da cidade. Mas por que não dizer que seja também? Porque nós já estamos sonhando. Essa cidade vai continuar crescendo. E para a honra e glória do nome do nosso Senhor, essa é só a primeira IPB dentro dessa cidade.
Nós vamos ver outras igrejas nascendo aqui ainda também, para servir ao Senhor, adorar o nome dEle. Mas irmãos, isso é fruto da fidelidade do povo de Deus. Então que Ele encontre em nós um povo alegre em contribuir, um povo fiel naquilo em que tem recebido, e que toda a honra e glória seja dada sempre ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Quero te convidar a se colocar de pé mais uma vez. Nós vamos cantar mais uma canção. E se você quiser ofertar, eu brinquei aqui que esse aqui é o nosso filácio, porque ele é pequenininho, então não é o gasofilácio. O gás não veio ainda, tá? Veio só o filácio. O gasofilácio chega depois. Mas se você quiser ofertar, fique à vontade, em outro momento, segundo Deus colocar no seu coração, tá bom? Deus abençoe. Aleluia, te adoramos, Jesus. A ti cantamos nessa manhã, Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, você pode cantar mais uma vez? Jesus é o centro de tudo que há. Ele é o Senhor da igreja. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada
nossa oração nessa manhã. Cristo Jesus, amém. Você pode se assentar, meu querido. Amém, graças a Deus. E que Cristo seja sempre o centro dessa igreja, o centro das nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, a IPVO também é uma igreja muito acolhedora, e nós trazemos essa cultura para cá também. Nós lá na igreja temos o costume, nós não vamos ter como fazer isso hoje aqui, mas lá nós temos o costume de apresentar os visitantes de primeira vez e deixar um presente, uma lembrancinha em nome da igreja. Só que hoje aqui é todo mundo de primeira vez, até o pastor. Então como é que a gente vai fazer isso, tá bom? Mas eu queria fazer uma coisa aqui nessa manhã. Eu queria prestigiar você que é de Mandaguaçu e que está aqui nos visitando. Eu queria te pedir que se colocasse de pé para que a gente possa te conhecer. Você pode se colocar de pé, você que é de Mandaguaçu, de qual igreja for, se não for de nenhuma igreja, você se coloca de pé, por gentileza. Que bênção, Deus. Eu ia pedir os irmãos da IPVO para cumprimentar, mas eu acho que vai ficar melhor a gente deixar, porque senão tem um número bom de pessoas, vai ficar difícil da gente chegar em todo mundo. Pode se sentar. Dessa forma eu quero expressar aqui a nossa alegria em ter você conosco, a gratidão a Deus pela sua vida, e dizer que a nossa porta estará sempre aberta para que você venha adorar o Senhor conosco e participar dessa obra em nome de Jesus. A lembrancinha vai ficar para o final, tá bom? Nós preparamos algo aí para que todos possam levar para casa, e ao final eu vou dar instrução sobre isso. Queria convidar meu pastor aqui à frente. Faz favor, pastor. Depois. Pastor Luciano é o pastor titular, presidente lá da nossa igreja. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, quando nós iniciamos um trabalho assim, o responsável pela igreja é o pastor Luciano. E eu estou aqui como servo do pastor Luciano, servo do conselho da IPVO, servo da igreja IPVO e servo de vocês. E ele então vai nos dirigir aqui a ministração da palavra de Deus nessa manhã. Para mim, meu pastor, para mim é uma honra, viu, pastor, ter o senhor aqui. E eu vou fazer agradecimento no final, mas eu já quero aproveitar para agradecer ao Senhor por todo o apoio que o Senhor nos deu aí para que nós estivéssemos aqui hoje nessa manhã. Tá bom? Queridos irmãos, bom dia. Você está aqui, né? Você está aqui, né? Ah, você está aqui, né? Não estava lá, está aqui, né? Irmãos, essa manhã é uma manhã muito especial, uma alegria grande no meu coração, muito grande. Inclusive eu comprei uma gravata nova. Vocês estão vendo aqui minha gravata? Eu vou chegar na frente aqui. Eu comprei uma gravata da corzinha da logo da igreja. Vocês estão vendo? É verde. Quero agradecer muito, irmãos, que vieram, irmãos muito queridos de Belo Horizonte. Eu preciso, né, pastor Tiago, a trupe do Tiago. Cadê ele? Tá aí, Tiago, Gabi? Uma salva de palmas para esses meninos, olha lá. Vieram lá de Belo Horizonte. Bom, eu quero também destacar aqui um casal muito querido. Ele é presbítero da Betel, antes da fundação do mundo. Ele foi o meu presbítero lá durante muitos anos. Ainda é vice-presidente do conselho, Marquinhos, ad eterno. O presbítero Marco Antônio, além de ser um presbítero, vice-presidente do conselho, é meu amigo particular. Ele e a Patrícia são irmãos muito queridos, que eu tenho um carinho muito grande. Vi seus filhos crescerem, vi seus filhos nascerem. Batizei o filho desses meninos. Só não fiz o casamento, né, Marquinhos, do Mateus. Vim pra cá antes, né? Tem o Daniel. Eu posso fazer o casamento do Daniel. Então, irmãos, eu quero que eles fiquem em pé para vocês conhecerem. Um casal precioso. Uma salva de palmas para eles. Vira para lá, Marquinhos. Precioso demais. Marquinhos veio aqui passar apenas, 2 dias, né, Marquinhos? Veio lá, irmãos, para cá, só para prestigiar a IPVO. Eu sempre digo que a IPVO, de forma muito carinhosa, é um pedacinho da Betel também, não é? Porque são igrejas que eu pastoreei, pastor Dalmo também, e que a gente vê, irmãos, o trabalho crescer, e eu fico, né, até emocionado, porque a gente
fez tantos sonhos, né, com respeito a isso, mas deixa para lá. Salmo 126, abre a sua Bíblia aí comigo. Irmãos, esse salmo veio ao meu coração hoje, porque eu acho que hoje é um dia para a gente rapidamente tratar sobre 3 coisas que esse salmo fala de forma belíssima e que a gente, certa feita, Deus nos deu o privilégio de vivê-lo aqui. O salmo diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, vamos ler juntos? Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Vamos juntos ainda? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Senhor, nosso Deus, nós amamos o Senhor. Estamos aqui por tua causa. Estamos aqui pela missão que o Senhor nos concedeu como igreja. Não nos deixe, Senhor, à deriva. Nos ajude a não sermos traídos pelo brilho das coisas desse mundo e nos esquecermos do nosso sublime chamado. Ajuda a tua igreja, Senhor, a avançar em meio às densas trevas e às tempestades desse mundo. Fortalece os teus servos, abençoa o nosso coração, para que ele seja sempre submisso e sensível à tua vontade, e nunca nos permita tomar a dianteira, mas que sejamos sempre servos do Senhor e sigamos após os teus passos. Ajuda-nos, ó Deus, prospera esse trabalho, prospera a tua igreja, Senhor, em todos os cantos desse mundo, e usa-nos para que isso seja realizado. Oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse salmo está dentro dos cânticos de romagem. Você pode olhar aí debaixo do título, está escrito Cântico de Romagem. O Salmo 120 ao 134 trata dessa secção, dessa separação. Eram salmos que o povo de Israel cantava quando saía dos seus aposentos, das suas vilas, dos seus lugarejos, e ia em direção a Jerusalém, na grande festa da Páscoa. O povo se ajuntava e saía em caravanas, famílias, crianças, a pé, e logicamente até eles chegarem em Jerusalém, no templo, eles cantavam. E esses salmos do 120 ao 134 são salmos que eles decoravam e cantavam no trajeto até eles chegarem em Jerusalém. Então o Salmo 126, ele faz parte desse cântico do peregrino, porque eram peregrinos que saíam em viagem e de repente enfrentavam as agruras da viagem. E eu particularmente amo muito esses salmos. Falei hoje na IPVO às 8 da manhã, em primeiro lugar porque essa imagem do peregrino é muito cara ao meu coração, porque de certa feita você e eu, todos nós somos peregrinos nessa terra, amém? Daqui, irmãos, nós não levaremos nada. Por isso que a gente precisa sempre aliviar um pouco a bagagem, para que a gente possa viver de forma leve, desobstruída, sem tantas preocupações, que o nosso próprio coração ansioso e desejoso é o responsável. Eu gosto dessa imagem do peregrino, porque o peregrino saía de viagem, saía em peregrinação levando pouca bagagem. Naquele tempo não tinha essas coisas que a gente tem hoje, eles levavam pouca coisa para a viagem. E essa ideia do peregrino caminhando em meio a um mundo hostil, levando pouca bagagem, mas olhando sempre para o alvo onde ele quer chegar, me encanta e me desafia, porque eu sei que hoje o mundo vive numa roda que gira para se obter cada vez mais. Parece que o nosso prazer está nas coisas que a gente tem e não no trajeto e para onde a gente vai. E essa ideia do peregrino, irmãos, é uma ideia assim que eu já escrevi, já preguei, e todas as vezes eu volto a esse tema para mim mesmo, viu, irmãos? Para mim mesmo, para eu mesmo.
entender que eu sou um peregrino, e você também. Ninguém aqui vai viver para semente. Todos nós, um certo dia, partiremos. E quando Cristo nos chamar, irmãos, nós nada levaremos daqui. E o peregrino me dá essa ideia de leveza, de coisa fácil, da caminhada desvencilhada, de peso, de pecado, como diz Hebreus capítulo 12. Essa é a primeira ideia que os cânticos de romagem me encantam. Eu sou um peregrino, eu caminho para Nova Jerusalém, amém? Eu espero que você também. Eu espero que você anseie chegar na Nova Jerusalém, amém? Cuidado com os percalços no caminho, para você não ficar pelo caminho. Tem muita gente boa que começou a caminhada, mas ficou pelo caminho. Que não seja você, que não seja eu, que não sejam cada um de nós. Nós queremos ser peregrinos, mas como o apóstolo Paulo, olhando firmemente para o autor e consumador, olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas nós somos peregrinos, irmãos. Desentule de muitas coisas que têm preocupado você de forma excessiva. Desse mundo você não leva nada. Essa é a primeira ideia. E eu quero agora rapidamente falar desse Salmo 126, porque quando eu leio esse Salmo, ele me evoca, ele traz no meu coração 3 imagens muito bonitas, que eu acho que todos nós precisamos cultivar na nossa vida. A primeira imagem é o sonho. Olha o que diz o salmista: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Essa é a primeira imagem que eu quero destacar aqui, a imagem do sonho. O salmista diz que quando Deus interveio novamente para trazer o povo de volta para a terra, que estavam escravos na Babilônia, o povo ficou como quem sonha. E você sabe o que é sonhar, sabe? Ou não? Eu tenho muito medo de pessoas que não sonham mais. Eu tenho um certo receio de pessoas que não têm esperança mais, que não almejam mais, que não trazem no seu coração e não alimentam os sonhos. Porque na verdade, irmãos, como escreveu o Dr. Eugene Peterson, o sonho é o combustível da alma. Sabia disso? A pessoa que não sonha é a pessoa que já desistiu de viver. A pessoa que não sonha é aquela que está entregue ao sabor das coisas e não planeja mais, não pensa mais, não reflete mais, não busca mais, não deseja mais. É aquela pessoa que se entregou. É aquela pessoa que depôs as armas. Tem muita gente assim. É aquela pessoa que cansou. Você já encontrou alguém assim? Ah, cansei. Não sonha mais. Engoliu os sonhos. E olha que eu vou dizer uma coisa, meu irmão. A pessoa que vive só um sonho, ela não vive, ela sobrevive. Certa feita você já deve ter encontrado com alguém que perguntou assim: ei, meu filho, como é que você vai? A pessoa vira e fala assim: ah, pelejando. A pessoa que peleja é a pessoa que não sonha. É a pessoa que só trata das coisas visíveis, mas se esquece de nutrir no seu coração aquilo que é invisível. E deixa eu te dizer mais uma coisa nessa manhã tão bela: são as coisas invisíveis que alimentam a sua alma, não as visíveis. Se você não cultivar coisas invisíveis na sua alma vai secar, murchar e morrer. Nós somos seres que a nossa alma é alimentada com coisas invisíveis. E essas coisas invisíveis são aquelas que nos fortalecem e nos dá força para prosseguir. Posso ouvir um amém? Portanto, meu querido, pare de viver apenas com base nas coisas visíveis. Porque nós vivemos pela fé, amém? São as coisas invisíveis que nos nutrem, que nos dão esperança.
Essa é a primeira imagem que eu vejo desse salmo, sonho. Você sonha? Com o quê? Qual é o combustível da sua alma? O que tem alimentado o seu corpo? O pão com manteiga? O arroz com feijão? Muito pouco. Mas se tem algo invisível alimentando sua alma, o texto diz que você nunca mais terá fome e sede, mas você será saciado e terá combustível para prosseguir e correr atrás dos seus sonhos. Interessante, pastor Dalmo, que antes do senhor chegar aqui, a gente já tinha um sonho do conselho. Os irmãos são testemunhas disso, os que estão aqui. São testemunhas do desejo que a gente tinha de plantar uma igreja em Mandaguaçu. Mandaguaçu, a cidade era abelha mesmo, Mandaguaçu. E quantas vezes nós tratamos disso no conselho, né, Antônio? Lá atrás, antes do Dalmo chegar. Alguns presbíteros até mais afoitos quiseram que a gente já alugasse um lugar aqui, já viesse aqui, já olhasse. Mas, irmãos, é aquela velha história, né? A gente sonha, e se esse sonho for o sonho de Deus, Ele vai realizar, mas no tempo de Deus. Porque se a gente de repente atropelar tudo e achar que é a gente que vai fazer alguma coisa, a gente pode até fazer, mas com muita dificuldade, com muita labuta, com muita dor, com muita aflição, até chegar o dia que era o dia de Deus e as coisas começarem a acontecer. E hoje, irmãos, eu confesso que eu fiquei emocionado mesmo cantando a canção aqui. Jesus é o centro de tudo, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. E quando a gente viu essa coisa tomar forma como uma criança tão esperada, como um bebê tão desejado, como um sonho nutrindo na alma e no nosso coração, quando a gente viu que essa coisa começou a tomar forma e as coisas começaram a acontecer, vem daqui, vem daqui, vem daqui, vem daqui, que a gente vê claramente que não é a força do nosso braço, viu, meu pastor? É o braço do Senhor, é a mão do Senhor, é a vontade do Senhor, é a hora do Senhor, é o momento do Senhor realizar. E você pode ter certeza absoluta do que eu vou falar com você. Se você está aqui nesse lugar, porque é da explícita vontade de Deus que isso esteja acontecendo, porque senão você não estaria aqui, nós não estaríamos aqui, essa igreja não estaria aqui, mas é porque é da vontade de Deus que ela está. E aí, meu pastor, ficamos como quem sonha. E o resultado, irmãos, da labuta e dos sonhos é alegria. O texto diz que a nossa boca se encheu de riso, o nosso coração de júbilo. A alegria brota no nosso coração, por quê? Porque o invisível se tornou visível. Aquilo que era apenas um sopro, aquilo que era apenas um anseio, aquilo que era apenas um suspiro. Quando nós viemos em Mandaguaçu e víamos algumas igrejas, e víamos essa cidade crescer para o lado do Manaim cada vez mais. Agora o Manaim daqui a pouco está dentro da cidade. E eu ficava imaginando, irmãos, nós vamos ter uma igreja presbiteriana em Mandaguaçu, porque isso é um absurdo não ter igreja presbiteriana. Mas não era o tempo, irmãos. A gente às vezes é tão afoito, mas eu com os meus 61 anos não espalhem para ninguém. Eu já aprendi a esperar, eu já aprendi a me calar, eu já aprendi a orar, eu já aprendi a confiar, em saber que se o meu sonho é de Deus, Ele vai se realizar. E se realizou, amém? E nós estamos alegres, amém? Talvez o seu sonho ainda não tenha sido realizado. Talvez você desistiu dos seus sonhos. Mas eu estou aqui nessa manhã para dizer, como o reverendo Hernandes prega tão bonito: não desista dos seus sonhos. Porque se você sonhar o sonho de Deus, ele pode até demorar, mas ele vai acontecer. E aí o invisível vai tomar forma. E quando o invisível que foi gestado no seu ventre tomar forma como um bebê que você não vê, mas ele está lá dentro, sendo gestado dentro de você, você só sente os efeitos do bebê,
Você sente Ele chutando, a sua barriguinha crescendo. E eu fico imaginando que está parecendo o vento do Espírito Santo, que sopra onde quer, mas você não vê nem o toca, mas o conhece pelos seus efeitos. Você só conhece o sonho que está na sua barriguinha pelos seus efeitos, mas ele foi gestado, ele foi gerado, ele foi desejado, ele foi orado, ele foi labutado dentro de você, até que esse sonho venha à realidade. E quando ele chega e você pega esse sonho, fala a verdade, papai e mamãe, ficamos como quem sonha, não é? Por isso, essa é a primeira palavra que eu extraio desse salmo para essa manhã tão peculiar, tão única, tão singular. A segunda palavra, irmãos, é uma palavra duas vezes utilizadas nesse texto. Primeiro, no versículo 1, depois no versículo 4, é a palavra restauração. Essa é a segunda palavra que me encanta, porque o Evangelho é isso. O Evangelho pega algo que está deteriorado, sujo, destruído, destroçado, cheirando mal, com mofo, com sujeira, e de repente a semelhança de um grande restaurador, minha esposa entende bem disso, de um grande restaurador, ele não vai fazer outro, não, ele vai pegar o mesmo, só que ele vai devolver a beleza original. A restauração, irmãos, é exatamente isso. E o salmista, ele orou, disse: quando o Senhor restaurou a sorte, ficamos como quem sonha. Restaura, Senhor, a nossa sorte. O interessante, irmãos, que essa é a segunda palavra que me encanta no Evangelho, porque é isso que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio pegar você e a mim, imagem feia, corrompida, suja, pelos anos e anos acumulados de pecado. E aí de repente veio o grande restaurador, e a semelhança de um restaurador meticuloso, ele vai retirando aquilo que está sujo, aquilo que está feio, apodrecido, e vai devolvendo àquela obra de arte a sua beleza original. Pensa comigo, não foi isso que Jesus fez com você? Ou você acha que já é bom demais, douto demais, limpo demais? Pois a obra, irmãos, do Evangelho é a obra da restauração. Eu gosto muito daquele cego que Jesus curou no tanque de Betesda, em João capítulo de número 5. Eles correram atrás daquele cego porque eles queriam saber o que tinha acontecido com ele, porque ninguém estava acreditando que um cego de nascença podia ver. Aí as autoridades estavam à caça desse homem, talvez para calá-lo, ou talvez para ver aquilo, porque aquilo não existia na época. Aí quando eles acharam o cego, eles disseram para o cego: escute aqui, me dê uma explicação do que aconteceu com você. Mas eu gosto da resposta dele, Marquinhos. Ele simplesmente olhou para aquelas autoridades e falou: uma coisa, essa coisa de explicação eu não sei não, mas uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. É para isso, irmãos, que a igreja existe. A igreja não existe para massagear os egos já inflados. A igreja não existe para te satisfazer os desejos. A igreja não existe para você se sentir bem. A igreja não existe para você conquistar a glória desse mundo. A igreja existe para limpar. Quem entende que é sujo, porque quem tem a certeza que é limpo, não precisa dela. Aliás, são os doentes que precisam de médico, porque os sãos não precisam. Quem disse isso? Jesus. Portanto, irmãos, essa é a segunda palavra que eu amo, é a palavra restauração. Jesus é o grande restaurador, e tudo que vocês estão vendo aqui é a obra da restauração do Senhor, amém?
Ele restaura as igrejas, Ele restaura o seu coração, Ele restaura o seu compromisso perdido com Deus, limpando você, a semelhança de um grande equipamento que dragueia a sujeira de um rio, para que ele possa voltar a correr e fluir com as suas águas bonitas, envolventes, porque muitas vezes ele foi entulhado com a sujeira desse mundo. Essa é a obra por excelência do Evangelho. Por isso nós estamos aqui. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso. Restaura, Senhor, a nossa sorte, porque isso é um processo, entende? Entende que Ele falou isso no verso 1 no passado, e agora Ele fala no presente, quando o Senhor restaurou, mas o Senhor continua restaurando. Restaura, Senhor. Sabe o que significa isso? Eu tenho que ter a humildade necessária para entender que a obra de Deus ainda tem mais a ser feita em mim do que já fez até hoje. Eu tenho muito medo de corações satisfeitos. Eu tenho muito medo de pessoas que já se acham as detentoras de toda a espiritualidade e verdade. Eu tenho muito medo, irmãos, de pessoas que batem no peito e dizem assim: olha, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Eu tenho muito medo, irmãos, de pessoas que não são humildes o suficiente para reconhecer que Deus nos restaura, Deus nos limpa, mas ainda tem muito que nos limpar, ou não? Ainda tem muito que trabalhar na minha vida. Porque tem coisas que eu faço e não quero, tem coisas que eu quero, mas não faço. Desaventurado homem que eu sou. Por isso que o salmista, irmãos, ao mesmo tempo que ele olha para trás e vê a restauração de Deus no coração dele, como você pode fazer nessa manhã? Lembra de você como você era sem Cristo? Lembra da sua truculência? Lembra da sua prepotência? Lembra do seu orgulho? Lembra da sujeira que estava em volta da bela imagem que Deus criou? Pois o restaurador começou o processo. E Ele nos restaura todos os dias, amém? Então essa é a segunda palavra que eu preciso dizer para vocês nessa manhã. É a restauração. Essa obra maravilhosa de nos limpar e nos deixar limpos, saudáveis, cheirosos, para que agora aquela pessoa passe e não veja uma outra fachada. Não é uma outra fachada, é a mesma fachada original, só que estava velada, suja. A pessoa passa e fala: puxa, como aquilo é bonito. Mas por que ela não viu antes? Porque o restaurador ainda não chegou. Amém? E a última palavra, irmãos, que eu preciso deixar aqui, vocês me conhecem bem assim um pouco, né? Porque quem me conhece bem é a minha Teresa. Mas vocês me conhecem bem, vocês sabem que eu sou um homem muito transparente, às vezes até demais da conta sou. A última palavra que eu quero deixar para vocês é a palavra trabalho. Olha o que diz o verso 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Veja que a imagem do salmo muda. Agora não é aquele coração grato, sonhador, que viu seus sonhos realizar e se alegra. Agora a imagem do salmo vai para o choro. Olha que interessante. Ele fala agora, meu pastor, não é de alegria, de lágrima. Parece que ele muda o tom da coisa, como é tão comum nos salmos. E ele agora fala de um homem que lança semente à terra diligentemente, num sol muito quente, num calor, em circunstâncias adversas. E o texto diz que ele lança semente à terra, e quando ele lança semente à terra, ele chora. Por que ele chora? Essa é a minha pergunta. Vamos lá. Ele chora, irmãos, por uma razão muito simples. A Palestina, vocês sabem bem, é uma região árida, lá não tem chuva. Claro que hoje Israel é um grande campo verde por causa da irrigação, mas lá não tem chuva, lá não tem rio. O único rio que tem na Palestina é aquela pinguela do Jordão. E a única água boa que tem em Israel é o lago da Galileia. Eles não têm água. Então o que acontecia com o semeador, Marquinhos?
Quando ele saía para jogar a semente, ele não tinha nenhuma garantia de que aquela semente vingaria, e ele poderia perder toda aquela semente se o solo tivesse encrestado, não tivesse chuva. Então sabe o que acontece? Enquanto ele sai semeando, ele sai chorando. Meu Deus, que eu não perca essa semente. E ele joga a semente e ele chora. Eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho mais, Senhor, semente. Ela vai acabar, e como eu vou alimentar minha família? E ele chora. E o salmista, irmãos, foi muito feliz, porque ele diz: os que com lágrimas semeiam. Mas aí ele dá um alento tão grande. Ele diz: olha, pode ficar tranquilo, se você tiver fé e coragem para trabalhar, mesmo nas circunstâncias tão difíceis que esse mundo nos impõe, você pode ter certeza que se você tiver a coragem, o destemor de lançar a semente, mesmo que as suas lágrimas sejam a única água que caia sobre a semente, mas lance a semente, porque você no fim vai colher com muita alegria. Isso aqui, irmãos, é o início do trabalho. Viu, meu pastor? E um início que deu muito trabalho, né, Paulinho? Nosso eletricista lá, ó. Pode olhar para trás, dá um tchau aí. Ó, Paulinho. Deu muito trabalho. Tem gente que veio aqui durante a semana e falou: não vai dar conta, não vai ficar pronto. Mas pela graça de Deus ficou, né, pastor? Mas com muito trabalho. Pastor Dalmo chegava aqui todos os dias, 7 da manhã, saía daqui 18 horas, todos os dias, né, meu pastor? Pegou o boi no chifre, né? Aí você fica em pé agora, olha isso aí: quem sai andando e chorando, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ó. Portanto, meu querido, essa é a terceira palavra que eu encerro com ela. É a palavra trabalho. Nem sempre o trabalho vai ser um mar de rosas. Às vezes, Marquinhos, o céu vai se enegrecer e vai cair uma grande chuva. Mas às vezes Deus vai castigar esse trabalho com um sol muito quente, e você vai sentir muita dificuldade nesse trabalho, e você vai querer desistir desse trabalho, porque afinal de contas a terra está seca, o sol está causticante, e eu não consigo enxergar como essa semente vai brotar desse solo. Mas eu não vou desistir, porque eu tenho uma promessa de Deus, que se eu trabalhar, que se eu lançar a semente, que se eu orar, vai chegar um dia que eu vou ceifar com muita alegria. Deus tem chamado trabalhadores. Preguei ontem na reunião de homens na Central. Deus não tem chamado meninos, Deus tem chamado homens e mulheres para abraçar e servir o reino de Deus sem reserva, para serem trabalhadores. Porque se eu sei ler a Bíblia direito, foi por eles que Jesus orou, ou não? Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Portanto, meus irmãos, há um trabalho a ser feito, longo trabalho, belo trabalho, difícil trabalho, um trabalho onde as lutas acontecerão. Mas, meu pastor, não deixe de semear, porque no tempo oportuno você colherá, e você também. Não encolha a sua mão, não ache que você ficou velho e agora você vai encolher sua mão. Não. No reino de Deus, irmãos, não existem mãos encolhidas, existem mãos displicentes. No reino de Deus, a nossa mão sempre deve estar esticada, pronta e disposta a trabalhar, a jogar semente no chão, porque no tempo oportuno, aquelas lágrimas que caíram durante o percurso, nós vamos colher os grãos e vamos encher os nossos celeiros com muita alegria. Amém, Marquinhos? Temos visto isso acontecer, viu? O presbítero Marco Antônio é testemunha ocular de quantas vezes isso aconteceu lá na Betel, né, Marquinhos? No sertão, em Curvelo, e continua acontecendo. Pastor, foi fácil? Muito difícil.
Mas, irmãos, continuem firmes os irmãos de Mandaguaçu, viu? Cadê o pessoal de Mandaguaçu? Vou dizer uma coisa para vocês, para estremecer o seu coração. Daqui para frente é com vocês. E eu quero saber com quem que Deus pode contar aqui. Porque, claro, hoje é festa, né, Marquinhos? Hoje está todo mundo na bênção. A igreja é cheia e bonita. Pois é, mas a festa acaba. E o trabalho continua. Amém? Então vamos lá. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pronto. Pronto. 3 palavrinhas só. Você conhece essa canção? 3 palavrinhas só. Qual é? Primeiro, sonho. Não desista dos seus sonhos. Vamos dizer isso? Não desista dos seus sonhos. Não desista. Para, meu filho, de depor as armas. Sonhe. Segundo, Deus é o Deus de restauração. Vamos dizer isso? Deus é o Deus da restauração. Olha que coisa linda. E terceiro e último, eu sou um trabalhador. Eu sou um trabalhador. E Deus conta com vocês. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos por esse momento tão especial que o Senhor proporcionou para nós. Mais um momento que a gente vai trazer guardado no baú da saudade. Obrigado, porque saudade é isso. É coisa boa que a vida experimentou e agora está guardado lá. E o Senhor vai nos dar mais um brinquedo guardado no baú da nossa saudade. Que dia, Senhor, que momento especial. Que o Senhor prolongue esses dias por muito tempo. E que essa igreja nasça vibrante, alegre, comprometida, amorosa. E que acima de tudo que ame o Senhor e ame a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso que os nossos olhos viram. Obrigado que o Senhor ainda tem mais, porque lançamos a semente na terra. Não descansamos de trabalhar, porque certamente ceifaremos muito mais. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me deu o privilégio de ver. E ainda continuarei vendo outras coisas, se assim o Senhor for servido. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas, irmãos, para Jesus. Ele é maravilhoso. Eu passaria aqui o resto do dia agradecendo a quantidade de pessoas e os detalhes de tudo aquilo que foi feito. Eu vou resumir dizendo o seguinte: o principal agradecimento é a Deus. Tudo que está acontecendo aqui só está acontecendo porque foi da vontade do Senhor. Nós somos meros servos, e como disse Jesus no Evangelho, e às vezes ainda servos inúteis, mas porque fazemos apenas a nossa obrigação. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso, e nós expressamos aqui a gratidão a Deus. Gratidão ao pastor que eu já expressei. Gratidão ao conselho da IPVO. Não fosse o conselho da IPVO, nós não estaríamos aqui. Alguns inclusive se desdobraram um pouco mais comigo. Roberto, por exemplo, quase todo dia envolvido aqui com a obra também, veio aqui e tudo mais. Então eu agradeço a cada um de vocês, meus irmãos, presbíteros da IPVO, por todo o apoio para que a gente estivesse aqui hoje. E temos diversos trabalhadores, tanto os trabalhadores que vieram trabalhar na construção, como nosso irmão Paulo, que é membro da nossa igreja, mas foi o nosso eletricista. O André foi quem cuidou do som, mas está aqui também servindo como irmão da IPVO. Tantos outros que passaram por aqui, que sequer são cristãos, mas que estiveram aqui conosco, e nós expressamos a gratidão a Deus pela vida de cada um deles. Deus usou o suor, o trabalho de cada um deles. Mas também agradecemos aqueles que ministerialmente estiveram preparando tudo aquilo para que nós estivéssemos aqui. Alguns que vieram hoje, e eu não vou fazer menção porque a gente sempre esquece alguém, tá? Mas você sabe disso, você sabe o que você fez. Deus sabe o que você fez. Lá no Apocalipse, a Bíblia diz o seguinte, Jesus diz o seguinte para a sua igreja: conheço as tuas obras. Então tudo aquilo que você fez para que nós estivéssemos aqui nessa manhã, o Senhor viu, o Senhor contemplou. E não só Ele vai te retribuir, como eu quero expressar então nessa manhã
a minha gratidão em nome de Jesus. Tá bom? Essas são minhas palavras finais. Eu queria convidar aqui o pastor Hamilton, também conosco, pastor, e os demais irmãos do conselho da IPVO. Queria convidar o presbítero Marco Antônio aqui também. Temos presbíteros em disponibilidade aí também, por favor. Viu, Alfredo? Chega aí, participa aqui conosco desse momento. É um momento onde nós vamos encerrar, consagrando então esse espaço finalmente ao Senhor. Como eu disse no início, o templo é a igreja reunida. Nós reformados entendemos que aqui na verdade é um local comum, mas que agora é dedicado para a adoração do povo de Deus. Então a oração agora é declarando isso. Nós já oramos aqui, nós já cantamos aqui, nós já ofertamos aqui, nós já pregamos a palavra do Senhor aqui. Então nós oficialmente podemos declarar que aqui é o lugar onde a igreja do Senhor reúne para adorar. E eu quero ler então mais um texto breve final, e aí eu vou passar para o pastor Hamilton. Ele vai fazer a oração de dedicação desse espaço, vai impetrar a bênção, viu, meu pastor? Ok? E aí depois a nossa banda encerra com a última canção. Efésios capítulo 2, a partir do verso 19, a palavra de Deus diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É um local comum, mas dedicado agora para receber o edifício de Deus. A pedra fundamental foi posta, ela é Cristo. A pedra fundamental foi posta, a doutrina dos apóstolos. É a palavra de Deus, irmãos, e nada mais. Aqui muito mais do que contar a minha história. O que nós vamos fazer é contar a história da redenção. É a história do Cordeiro, é a história do povo de Deus. É o edifício que o Senhor está edificando. E eu louvo muito a Deus, porque nós então dessa maneira dedicamos aqui e declaramos aqui: povo de Deus, família de Deus, igreja do Senhor Jesus, reunida nesse endereço a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Meu pastor. Amém. Eu vou dizer umas palavras então. É uma alegria, né? Profunda alegria também, um sentimento de honra, poder testemunhar desse acontecimento nessa cidade, poder estar ao lado dos irmãos que vêm sonhando e agora experimentando a resposta dessas orações e a alegria do sonho cada vez mais claro, né? Reverendo Dalmo, esse combatente da fé, esse soldado de Cristo, uma família linda, envolvida na pregação do Evangelho. Que alegria e que honra poder testemunhar isso, meu irmão. Falo agora pelo presbitério. Nós rogamos a Deus que Deus derrame brasas no céu sobre a sua vida, que você seja uma labareda aqui nesta cidade, pelas ruas, com a sua esposa. Tenha vigor, tenha ânimo, força, que o seu canto ecoe por essas ruas todas e atraiam pessoas e façam com que pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho, de alguma maneira. Meus irmãos, reverendo Luciano, o maior pregador do presbitério, é presidente, mas ele não quer ser presidente. Muito obrigado pela sua vida, meu irmão, sua história. Esse entusiasmo todo seu com esse trabalho aqui, os irmãos presbíteros, Deus abençoe vocês. É um privilégio para mim. São momentos salvíficos na minha vida, viu, meus irmãos? Momentos salvíficos na minha vida.
a vida da minha esposa e tem sido muito bom. A vocês, membros desta igreja, vocês continuem floridos como está florido esse lugar aqui, essa manhã. Sejam cartas vivas sendo lidas nas ruas da cidade de Mandaguaçu. Deus abençoe vocês. Deus derrame sobre vocês entusiasmo, amor pelo Evangelho, pelas almas perdidas. Deus dê a vocês palavras certas nos momentos de desenvolvimento da vida cristã. Deus realize em vocês o mais rápido possível os sonhos que vocês têm sonhados, como família, como igreja, com seus filhos, com seus negócios. Deus, o Evangelho avance nessa cidade através da vida de vocês. Muito bom vir aqui, ver os rostos, congregar. No início da igreja lá em Atos, né, reverendo? Então, diz que eles viviam tão bem, tão alegres, e as coisas iam andando. E é interessante a frase lá: Deus ia acrescentando o número dos salvos. Acrescentando, acrescentando, acrescentando. Acrescenta, Senhor. Acrescenta, para que a nossa fé fique cada vez mais vívida, os nossos olhos sejam cada vez mais iluminados com essa fé, com essa esperança, que o nosso coração seja aquecido e aí a nossa voz expanda, o nosso abraço fique mais apertado. O Evangelho faz isso conosco. Porque como foi pregado aqui, o Evangelho restaura. O Evangelho restaura. Deus nos abençoe. Vamos orar então. Peço a todos nós nos coloquemos de pé. Vamos orar juntos. Lá em Atos também ele fala num só coração. Vamos orar juntos. Um só coração, rogando ao Senhor pela vida desta primeira igreja presbiteriana de Mandaguaçu. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, né? Bendito seja o Senhor que nos salvou e tem posto em nós esse calor para progredirmos na comunicação do teu reino, no desenvolvimento da tua igreja, alcançando aqueles salvos e aqueles que estão aqui e os perdidos que precisam ser salvos. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela fé depositada em nós, por esse tesouro que cada vez mais vai sendo conhecido e vai nos entusiasmando a crer, a caminhar, a continuar. Tantos desvios, tantos perigos, tantas propostas, tantos momentos de desânimos. Nós temos sido livres por causa da fé depositada em nossa mente, nos levando a toda a vitória. Muito obrigado, Jesus, por curar a nossa alma, por manter equilíbrio nas nossas emoções, por ter uma saúde mental que possa examinar os tempos que nós estamos vivendo e cada vez mais estamos concluindo que sem o Senhor nós nada poderemos fazer e este mundo está perdido sem o Evangelho do Senhor. Obrigado por aumentar em nós essas convicções, cada vez mais clara, entendendo o nosso chamado para sermos testemunhas de um Evangelho vivo, que prega a vida, que restaura a vida, que conduz ao céu,
que livra das angústias, que restaura o corpo físico, cura a mente, cura o físico, traz descanso, traz equilíbrio, traz paz no nosso interior. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja a tua pessoa no nosso meio. Derrama do teu poder aqui, Senhor, a vida dessas pessoas, transformando testemunhas que mais apregoem o tempo do Senhor, o Evangelho do Senhor. Fortaleça-os, enche-os de esperança, torne-os unidos, e que todos nós testemunhemos a vitória do Evangelho nessa cidade. Abençoa os teus servos, Senhor. Dê a eles sabedoria para se conduzir nesta cidade, abrindo a Bíblia. Derrame sobre ele poder. Para que todos experimentem o quanto o Senhor é bondoso, quanto o Senhor é gracioso, poder para convencer deste grande amor, poder, Senhor, para transformar os ambientes em que ele frequentar. A sua família, enche-os de graça, Senhor, enche-os de sabedoria, livre-os dos perigos, guarda-os em teu nome, abençoe a todos, dá que possamos cada dia neste lugar ver sendo acrescentados os que são salvos pela pregação da tua palavra. No nome de Jesus é que nós oramos. Abençoa este local. Dá que tenhamos momentos aprazíveis aqui, mas também momentos de profunda comunhão com os salvos, com a sua pessoa, com a palavra do Senhor, com o derramamento do poder do Espírito sobre a vida das pessoas. Abençoa este espaço, Senhor Jesus. Torne-o cada vez mais florido, um lugar de alegria, mas um lugar de autoexame, um lugar onde o pecado é exposto e pessoas são convencidas a entregar-se a Cristo Jesus. No ensino, na pregação da tua palavra, nos momentos festivos e tudo mais que acontecem nesses ambientes. Abençoa, Senhor Jesus. Enche de luz cada vez mais clara a respeito da tua boa vontade. Muito obrigado. Recebamos a bênção, meus irmãos, que a graça de Jesus, que transforma o mais vil pecador, estejam com todos. Que o amor de Deus, que modifica os nossos comportamentos, a nossa visão, que nos aproxima um dos outros, que faz com que testemunhemos na sociedade em que nós estamos plantados, sejam com todos. E a comunhão do Espírito, que aproxima as pessoas, que diminui as distâncias, que constrói pontes, que leva para o abraço, para o choro, para o perdão, para o beijo, estejam com todos hoje e sempre. Amém.